Fala, nação celeste! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Bora lá conferir comigo as principais notícias do nosso Cruzeirão! André Hernan vaza bastidor envolvendo Matheus Pereira e agita Cruzeiro. Pessoal, Cruzeiro que prepara o lançamento de coleção que leva o nome aí do Mister Arthur Jorge. E Matheus Cunha pode estar com os dias contados no nosso cabuloso. Então, bora lá ficar comigo até o final desse vídeo e acompanhar todas essas notícias do nosso Cruzeirão. Mas antes, aquele pedido importante. Se ainda não é inscrito, já se inscreva. Deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Pessoal, o nosso meia Matheus Pereira esteve muito próximo de receber uma nova oportunidade na seleção brasileira durante aí, vamos dizer assim, esta rápida passagem da seleção pela Copa do Mundo de 2026. Segundo a apuração do jornalista André Hernan, o camisa 10 do Cruzeiro figurava entre os principais nomes analisados para substituir o lateral direito Wesley, que foi cortado aí da competição. A informação foi revelada no programa Fala Fonte da ESPN e mostra que o jogador do Cruzeiro esteve no radar da comissão técnica antes da decisão final. De acordo com o André Hernan, o meia do Cruzeiro estava de férias no Brasil quando seu nome passou a ser discutido internamente pela comissão técnica de Carlo Ancelotti. Além dele, Gabriel Sara, do Galatasaray, também apareceu entre os cotados para a vaga. A convocação, o convocado acabou sendo o Ederson, do Atalanta, que posteriormente acertou sua transferência para o Manchester United. A escolha surpreendeu parte da imprensa e dos torcedores, já que Matheus Pereira era visto como uma opção para oferecer características diferentes ao meio-campo da seleção brasileira, especialmente pela capacidade de criação. A convocação de Ederson encerrou qualquer possibilidade de retorno do camisa 10 do Cruzeiro à seleção durante o Mundial. Mesmo sem oportunidade, o fato de ter sido lembrado demonstra o prestígio de MP10 após o bom desempenho no Cruzeiro. Aos 30 anos, uma nova participação na Copa do Mundo passa a ser mais difícil pensando em 2030, mas o meia segue como uma das principais referências técnicas do Cruzeiro. Segundo a informação divulgada por André Hernan, Matheus Pereira esteve entre os nomes analisados pela comissão técnica antes da definição da convocação de Ederson. Pessoal, uma injustiça, tanto o Matheus Pereira como o próprio Kaique não terem ido para esta Copa do Mundo. Fez falta demais o nosso MP10 naquele meia da seleção. Mas, infelizmente, as escalações, as convocações das seleções seguem aqueles padrões, que eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo, mas fica aí, mais uma injustiça do futebol brasileiro, do nosso futebol mineiro, do nosso grande MP10, como vários outros, O goleiro Fábio, o próprio Kaique do Cruzeiro, o Alex, enfim, várias injustiças na seleção brasileira por não optarem em levar os jogadores, os jogadores do nosso cabuloso. Pessoal, e falando em cabuloso, satisfeito com o trabalho de Arthur Jorge, o Cruzeiro prepara o lançamento de uma coleção de roupas casuais que levarão o nome do treinador português. E cá entre nós, pessoal, o homem, o Arthur Jorge, se veste na beca, Além de ser um grande treinador, o cara esbanja estilo aí nos seus modelos de roupa, no seu vestuário, que é, impecável. As vendas serão iniciadas aí na noite desta sexta-feira. Conforme aí as mídias esportivas, a pré-venda da coleção de Arthur Jorge ocorrerá na manhã desta quarta, quando os modelos das camisas casuais serão divulgados. Desde que chegou ao Cruzeiro, Arthur Jorge conquistou a confiança de boa parte da nossa torcida, especialmente pela sequência de bons resultados. Ao longo de quase 4 meses à frente do nosso cabuloso, o Mister conduziu o time celeste no processo de recuperação dentro do Brasileiro, além de os comandados terem se classificado às oitavas da Copa do Brasil e também às oitavas da Libertadores. Contratado em 22 de março, o nosso Mister Arthur Jorge Elegância soma 18 jogos oficiais pelo Cruzeiro, com 10 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Aproveitamento aí de 64,81% no cargo.
Com o Lusitano no comando, o Cruzeiro marcou 27 gols e sofreu apenas 17. Por causa aí do impacto imediato do trabalho da comissão técnica, né? A diretoria do Cruzeiro oficializou no dia 14 de abril a renovação. Antecipou a renovação do Mister até 2030. Em março, o português já havia sido contratado com vínculo até o fim do ano que vem. Então, teremos Arthur Jorge pelo menos de contrato até 2030. Pessoal, o Cruzeiro que se prepara aí nessa intertemporada na pausa pela Copa do Mundo, né? Cruzeiro que fez amistoso contra o Defensor, ganhou de 2-0, gols de Caio Jorge e o estreante Felipe Moraes. Agora, o Cabuloso se prepara para enfrentar o Grêmio em um novo amistoso, mas no Mané Garrincha, em Brasília. A partida não oficial será neste domingo, né, às 5 horas da tarde. Depois, o Cruzeiro vai ter cerca de 10 dias de treinamentos antes de encarar o Inter pela volta do Brasileirão, né? 19ª rodada. A retomada do Brasileirão será no dia 22, às 9h30 da noite, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Pessoal, bastidores recheados aí do nosso Cabuloso, que segue a todo vapor no mercado. Temos aí algumas chegadas, né? Gabriel Rojas e Gabriel Peck. E também temos aí descontados para saídas. A passagem dele, de Matheus Cunha, goleiro do Cruzeiro, pode estar muito próximo do fim. Contratado no início deste ano, o goleiro de 25 anos não conseguiu se firmar e, em comum acordo com o Cruzeiro, busca um novo destino no mercado. O vínculo é válido até dezembro de 2028. Durante a pausa aí para a Copa do Mundo, a comissão técnica do Mister Arthur Jorge e a diretoria do Cruzeiro definiram que uma transferência é a melhor aí solução para o jogador. As partes avaliam as possibilidades, principalmente no futebol brasileiro. Recentemente, o Internacional demonstrou interesse, mas as conversas não evoluíram. O retorno de Léo Aragão à Toca da Raposa após o empréstimo ao Avaí reforça a tendência de saída de Matheus Cunha. Lembrando também que no amistoso contra o Defensor, né, o Cruzeiro utilizou Otávio como titular e depois entrou Vitor Lamonier, dando ainda mais prestígio à garotada da base e Matheus Cunha, ficando de fora. Pessoal, ele que é natural de São Paulo, Matheus Cunha chegou ao Cruzeiro após deixar o Flamengo para ser reserva de Cássio. Com a lesão de Cássio, em março, né, desse ano, ganhou sequência, mas não correspondeu às expectativas. Em 12 partidas, sofreu 13 gols e acabou perdendo espaço aí para o jovem, ilustríssimo e, né, vamos dizer assim, fenomenal, vamos dizer assim, né, o nosso goleiro Otávio, de apenas 20 anos, que assumiu a posição. E agora, né, o Cruzeiro também antecipou o retorno de goleiro Léo Aragão. O arqueiro de 24 anos que estava emprestado ao Avaí voltou para o Cruzeiro, né, e agora vai aí disputar posição, né, junto com o Otávio, né, caso que volta de lesão, e a garotada da base. Então, Matheus Cunha, deve mesmo deixar o nosso Cabuloso. Pessoal, bastidores celestes, e seguimos firmes e fortes para essa grande temporada de 2026. Então é isso, pessoal. Ficamos com mais um vídeo por aqui. E aproveita e peça encarecidamente, se ainda não é inscrito, já se inscreva. Deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Espero ver você no próximo vídeo, hein? Um grande abraço. Tchau, tchau.